Olá, meus amoros, que é amor misturado com coruraros. Coruraros é coração, nasci no diminutivo, no aumentativo, sei lá, é Super uma coisa diminutivo, né? que eu inventei, gente. Então, vocês são os meus coruraros, meus corações, tá? Nós estamos aqui para mais um podcast maravilhoso, porque a gente faz um podcast de valor, um podcast que tem uma dinâmica diferente, um podcast que fala de amor, de casamento e fala que pode casar. Muito Pode casar, bem. gente. Eu sou a Tânia Santos, eu sou artista plástica, sommelier, mas principalmente sou casadíssima com esse barbudão aqui que eu amo, que é o Renato. Então, gente, fica por aqui que vocês vão amar mais um episódio do nosso Pode Casar. Tem que falar assim, eu sou o Renato da Tânia. Fala com aquela voz assim, Eu sou o Renato da Tânia. voz de piloto de avião. Então, isso feito, nós estamos com um casal hoje que são maravilhosos. Um casal que a gente ama incondicionalmente. Então, seja bem-vindo, Júlio e Raquel. Um Obrigada. casal jovem, tá pessoas gente? Tá vendo, gente? Tem só coroa aqui não. Ah, Sejam bem-vindos, Júlio e Raquel. Obrigada. Vocês não sabem a alegria e a satisfação de a gente estar nesse momento, tê-los aqui nesse podcast. Uau, Sejam bem-vindos. prazer todo nosso, Renato, Tânia. É um privilégio ter sido convidado para participar dessa mesa que tão importante, tão ilustre, né? Passou tanta gente boa, tantos casamentos, né, inspiradores, né? E espero que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa história também e Maravilha. edificar vidas através da nossa história. Bom, nós estamos muito felizes, né? A gente comentou com vocês que para a gente é uma honra, porque estamos acompanhando as histórias e cada uma, assim, mais Cada inspiradora que a outra, e a gente vê realmente um propósito nisso, e estamos, assim, super felizes de estar somando aqui. Júlio, eu quero que você fale para todo mundo aquilo que você falou para mim, para Renato, que vai ser a chamada desse vídeo. Que se você soubesse como é que é, Já sei, não, eu costumo brincar, né? As pessoas ficam falando a respeito de casamento e sempre, né? Uns criticam, outros falam bem e tal, e a minha fala é sempre a mesma. Olha, se eu soubesse que casar era tão bom, eu teria nascido casado. imagina. É maravilhoso, é bênção. Bom demais, né? Eu sei, vocês mostram isso todo dia. Mas eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. Geralmente as mulheres gostam de responder, porque dizem que a gente tem todo interesse nessas coisas. Tempo de casamento, filhos e tal. Então, nós temos 14 anos de casados, temos 16 anos juntos, acho que é uns 16 anos e meio, mais ou menos, juntos. Nós temos 2 filhos, o Theo, de 4 anos, Júlia, de 5 meses. E Uma Que bênção. princesa Júlia, Tá. gente. É. Theo, lindo. Ai, ai, vovó fica arrasada. Saudade. E vocês têm 16 anos juntos, então já tem umas histórias boas para contar, né? Mas a gente quer Vocês casaram saber. de menor? Não, não, quem dera, Renato. Que elogio, Nada né? é uma benção, né? Todo mundo ama esse rapaz. É um elogio. Muito jovem. Mas conta pra gente como é que vocês se conheceram, onde vocês estavam, se vocês já nasceram em lar cristão, como é que foi esse namoro. Conta pra gente as histórias. Eu nasci em lar cristão, né? E meu pai é pastor. Aí ele recebeu um convite para pregar numa igreja no extremo sul da Bahia. Na época foi muito interessante porque eu tinha feito uma oração assim, falando: Senhor, eu não quero errar mais, eu quero que, quando eu tiver para namorar alguém, que meu pai seja a primeira pessoa a gostar, porque eu queria agradar ele. E aí ele foi pregar numa igreja no extremo sul da Bahia. Foi quando a minha sogra viu o sobrenome, né? Nós temos o mesmo sobrenome, Caribé, e falou assim: Olha, vai um primo pregar na igreja. E falou com o pastor: Eu quero receber ele na minha casa. A minha sogra é uma excelente anfitriã, né? Muito hospitaleira. E aí recebeu meu pai. Ele tinha pouco tempo que ele tinha chegado da Europa, ele ficou um tempo lá, acho que tinha pouco tempo. E
Eles conversaram muito, meu pai ficou encantado com ele. Gente, que Com o Júlio. Com o Júlio. Eu Foi costumo dizer, recebido na casa. eu costumo dizer, Tânia, que eu primeiro dormi com o pai. É. Você ficou hospedado na Ficou. casa sem saber que ia ser seu sogro. Sem nem ele. conhecer Débora. A Raquel, Ô, né, eu Raquel, nem desculpa. conhecia a Raquel e tal. E só foi o meu sogro, né, para pregar nessa igreja. E Mas peraí, aí, mas eu não entendi o negócio do nome. O seu pai seu De parentesco com a isso. família O dele. pai de parente. Raquel é Rui Caribé. E a minha família, a parte de mãe, o sobrenome é Caribé. Olha, E Então Caribé é uma falou família Raquel só. Caribé Caribé. Não, porque ele é o mesmo do pai dele. É, é Santana. Entra em Santana. Gente, que Aí legal. pronto. E aí o Rui acabou dormindo no meu quarto. E aí a gente ficou horas à noite conversando e compartilhando, né, algumas histórias. E Que ele, como coisa, hein? um bom pastor, ele sempre muito bom ouvinte, né? E perguntando e eu falando a respeito, mas sem nenhuma intenção, até porque eu não tinha nem visto, né, Raquel, nem a família dele e tal. E Então meu era ai um chegou na amigo, né? igreja e falou assim: Olha, eu tenho uns 2 filhos lindos, maravilhosos. Eu tenho uma filha, mas ela é careca, com os dentes todo podre, não tem dente e tal. A minha filha é muito feia. Era assim que ele Ele me apresentava apresentava ela. Nunca fiz isso na vida. E aí foi quando a minha cunhada, né, eles se conheceram e tal, meu pai fez amizade com eles, aí a minha cunhada foi para Salvador passar uns dias. E aí ela e meu pai meu pai chegou em casa e falou assim: "Olha, eu conheci um menino para minha mãe, para mim não, conheci um menino tão especial, seria um bom partido para Raquel". Gente, Esse rapaz aqui. Olha Mas como olha que é a só, oração volta dela. isso aí, lá no início você falou da oração, né? Eu queria que meu pai fosse a primeira pessoa a A gostar. gente aprende uma coisa aí, tá, pessoal? Ora pelo seu esposo, que Deus dá a direção. Gente, mas foi assim, foi muito sobrenatural, porque você falou uma coisa que na hora que você falou me deu um baque. Que a pessoa fosse alguém que o seu pai primeiro gostasse. Eu falei: "Como assim, gente?" Mas E Deus facilitou o fez lado dele, né? Sim. Sim. Aham. Porque ele não teve que encarar lá aquele negócio. Eu praticamente meu sogro pediu para mim casar com a filha dele. Gente, mas eu Não foi bem assim, não. Eu conquistei. Porque meu pai sempre me protegeu, por ser a única menina, então sempre teve aquela proteção. Tinha dois E a homens, gente né? sabia, assim, que, né, às vezes quando a gente é novo, a gente não tem muito essa cabeça. E os nossos pais já enxergam na frente, É. né? Então eles já tinham mais discernimento do que eu, até para olhar uma pessoa e falar assim: não, olha, acho que fulano e tal, né? E às vezes a gente, quando é jovem, no calor da emoção, da paixão, escolhe alguém sem realmente olhar ali a família, como é que é, né? E aí por isso que eu queria, né, que acontecesse isso. E aí quando, a minha cunhada, né, voltando para a história, minha cunhada foi para Salvador pra gente se conhecer, aí ela e meu pai começou a olha, aí falar, eles chamavam ele de Juninho, né, "Ah não, Juninho com Raquel e tal, não sei o quê", e ela minha cunhada e meu pai começaram a tentar unir a gente, né. E foi quando nós, meu pai recebeu um convite para pastorear uma igreja no extremo sul, uma cidade após a cidade dele. E a gente foi lá conhecer antes de ir se mudar, né? Eu enxerguei ele assim. No meu coração, era como se alguém tivesse falando: você vai casar com ele. Mas não teve interesse. Não tive interesse, né? Ele também me olhou, também não teve interesse. Eh, não é porque a gente não é que não achou outro feio, nada disso. É. Tinha aquele Não se teve contato. apresentou, né, bateu, né? não teve aquele interesse, né, e a minha cunhada, meu pai sempre brincando, mas permanecemos assim, aí meus pais foram embora e deixaram a gente lá uns dias, pra gente estava nas férias, ficamos lá um período, e aí foi quando a gente começou a olhar, assim, eu olhar o comportamento dele, né, muito trabalhador, sempre foi muito trabalhador, respeitoso, né, e isso, né, foi chamando minha atenção, Aí eu posso falar a minha parte, ó, né? Assim, eu me atraí por Raquel. Eu acho interessante que às vezes as pessoas vivem, acham que relacionamento é aquele fogo da paixão, aquela coisa avassaladora. E o que me atraiu em Raquel foi quando eu comecei a perceber como ela cuidava dos irmãos dela. Ela
pegava roupa, levava para eles, né? Irmão, quer uma água, né? E tal, aquele cuidado, sabe? O irmão precisava de alguma coisa, ela chegava, Nato, Vini, estão precisando de alguma coisa, né? E tal. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que menina encantadora, que coisa incrível, sabe? O cuidado dela, o zelo dela, como ela falava dos pais, e aquilo atraiu minha atenção. Falei, opa, essa menina é digna do meu olhar aqui, hein? Deixa eu olhar de perto essa menina, porque acho que tem uma preciosidade aí, né, nessa Não, e apesar criaturinha. de te As falar, feministas, eu vou falar uma coisa polêmica agora, as feministas vão olhar para você e falar: "Que tipo de pessoa é essa?". É. Ele achou que ia arranjar uma Uma é, empregada doméstica, e não era isso, Era porque nem cozinhar né? eu sabia. Ele sabia. O que me encantava é porque ele gente, quando era as um de coisas são fazer de de Deus, deixa eu falar tudo. para vocês, quando as coisas são de Deus, são diferentes mesmo, tá? É. Fiquem Uhum. tranquilos, porque ele ficou encantado pelo cuidado, e isso aí é um sentimento que muitas pessoas não têm. É. Então fiquem ligadíssimos Exatamente. nisso aí, Porque lá em casa a gente tem para esse aprender. instinto de proteção. Então tinha aquela questão, né, É de apenas proteção. cuidado. Sim, sim. E assim, não era nem por questão de fazer, porque eu não sabia cozinhar, não era muito, né? E, E é e ele, Mas é um interessante. e ele carinho, não, gente. e Que ele. carinho, que inveja, né? É, Um irmão com carinho com o outro, assim. Sim. Não, Né? e é Para chegar nesse interessante. ponto de querer cuidar, de, uhum. sabe? Isso é maravilhoso. E é interessante porque eu venho de uma família diferente. Nós somos mais independentes, nós fazemos as coisas. Então, eu nunca fui de. Minha mãe nunca veio me servir coisinha na mesa, pratinho. Eu sempre colocava minha comida, Aham, lavava as vasilhas. Eu sempre fiz serviço doméstico em casa, eu, minha irmã, meu pai, né? Então, maravilha. aos 13 anos eu já trabalhava e eu trabalhava perto da minha casa. Então, eu saía, né? Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, minha irmã ainda era menorzinha, eu já cozinhava. Então, 13 anos eu corria, saía do trabalho, meio-dia, o primeiro que chegava já ia esquentando a comida, já ia fritando um bife, já ia Ai, passando. Daqui a pouco meu pai e minha mãe chegavam, a gente sentava na mesa. Então, assim, eu Pensa. não tinha necessidade desse cuidado, né? Porque eu não vivia aqui, não era um Você não perfil da minha precisava família. disso. É. Mas é Mas quando eu admirável olhei, você eu ver. admirei, falei, nossa, que menina, sabe, incrível de servir, apesar de sempre ter sido servido e sempre servir, né, a minha família, e minha família me serviu, E é né, isso que é cada um da normal, né? normal, né? Mas E eu eu, achei interessante porque, num contexto normal, a gente vê, né, menina nova, É. tá ali mais Só quer brigar. acomodada e não tem aquela prontidão, aquela proatividade. Isso eu vi em Raquel. o que eu enxerguei, assim, além disso nele, porque apesar, né, na época bem mais novos, eu via nele um homem, não um menino. hum. Então tinha aquela coisa de, às vezes, os homens da mesma faixa etária eram meninos, assim, muito, ou Vocês tinham quantos moleque e tal. anos? Eu tinha 17, Tinha 19 ou 20? não, 20, 21. 21, 21. É. Então, assim, eu via nele, assim, eu vi um homem mesmo, assim, aquele, com responsabilidade mesmo, não era aquela coisa de, eu vou trabalhar, na época era um feriado, não, peraí, que eu vou tentar não trabalhar hoje. Não, deu meu horário, eu tenho que ir, tá? Uhum. Então, assim, eu achei muito interessante isso nele. E aí foi quando a gente foi de vez morar em Salvador, morar, né, no extremo sul, sair de Salvador, e fomos morar, a gente brinca que a gente foi pra lá só pra gente se conhecer, casar, porque eu fiquei 1 ano lá. Ficamos 1 ano, minha família, no extremo sul da Bahia. Ele era de uma cidade vizinha, mas todo dia ele sempre estava lá. Foi Era quando 20 quilômetros, né? Como se fosse de um bairro a outro aqui no Espírito Santo, Uhum. né? não, e quando deu 3 meses de namoro, ele falou assim: "Vem Não, cá, mas você como é não". que foi o namoro, o início do namoro? Como é que ele pediu? Ele toda Porque tem que ter aquele sentimento que nasceu, né? sim. Sim, Aí quando a gente já chegou, né, ele já mostrou interesse e tal, e aí ele começou a falar comigo, e aí eu: "Não, deixa pra depois", porque assim, tinha aquela coisa, eu tinha acabado de chegar na cidade, filha do pastor, cidade pequena, o pastor vai falar o quê? "Meu Deus, já chegou namorando e tal". Uhum. Aí eu: "Não", tinha aí eu essa sempre E seu pai preocupação. torcendo pra dar certo. é. É. Não, ele chegava pra minha mãe e falava assim: "Por que que você não pediu pra namorar ainda?" Eles conversavam, né. E aí eu: "Não", aí ele teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim: "Olha só, eu sou muito amigo do seu pai, ou você decide", aí me enrolou, "ou você decide, né, eu vou falar com seus pais e tal".
Aí foi que eu falei, tá bom, então vai lá agora. Ele, não, peraí. Calma aí, né? Tem uma preparação. Só vai ele. Já que você é brabo mesmo, bora. Aí ele chegou, sentou na mesa, chamou meus pais, ô Rui, Su, vem cá, senta aqui e tal. E sentou, e aí ele falou assim, sabe? Hoje, não sei se hoje em dia ainda tem isso, Seu pai né? já estava todo derretido, né? Hoje É, Aí foi. mas foi no preto e no branco, né? A mão gelada. Mão gelada, falou, Rui, Zu, tô aqui pra, né, pedir autorização já e tinha um tal. caminho já pavimentado, Já, né? já. Mas essa pavimentação era offline, eu não percebia sabia, muito né? isso, Ah, né? Nem Então, eu comecei a falar com a Raquel, que falou, Raquel, quase todo dia eu venho aqui, se, né, brinco com seus irmãos, a gente conversa, joga bola, eu nunca fui muito fã de futebol, mas a galera, vamos jogar bola, ei, futebol, odeio futebol, perna de pau, mas, né, pra agradar eu tenho que justificar por que eu tô aqui, né, eu não posso mostrar que, tá por Raquel, porque a gente não tem nada, né, formalizado e tal. Então, aí ficou naquilo. E aí chegou esse tempo que eu falei, Kel, a gente precisa alinhar, porque, né, seus pais eu acho que já estão percebendo o meu interesse por você, né, e tal, e a gente precisa resolver, porque eu não gosto de ficar enganando, não. Eu não tenho um cara para isso, porque se perguntar eu vou falar, né, então a gente tem que Se resolver a perguntar se situação. vocês estavam iniciando namoro, você não ia mentir. Não iria. Não É. gosto de mentira, não aceito, então, assim. Aí pronto. Mas aí quando ela falou, então vou falar hoje. Peraí, calma aí. Também não é assim. Tem que me preparar, eu não vim preparado, né? Mas, enfim, não, vamos conversar. E aí conversamos e, né, eles aceitaram com, né, com não botou muita facão na alegria. mesa. Não tive aquela dificuldade do irmão ali, não. E meu pai tinha Colocou a Bíblia na mesa, falou, olha, o caminho é esse, aí a gente já, né, Meu vai pai tinha caminhando na direção. um taco de beisebol, aí escrito assim, namorado. Era Gente, namorado. ainda bem Mas O que jeito que ele ficava na falava era casa. muito engraçado. Menina, mas ela é careca, sem dente. Então, todo Era mundo assim, se assustava, mas com o Júlio não, já foi diferente, É né? porque você orou, né? É, Não precisou nem usar o taco. Não. Aí ele me passou, falou, não, isso aqui agora eu vou passar pra você, que você vai precisar. Falei, ai, meu Deus. e quando fizemos, acho que os 3 meses de namoro, ele, que você não pensa em casar, não? Eu falei, ai, meu Deus. Sério? Sério. Querendo. Só que, né, como eu falei, eu era nova, eu tinha 17 anos, e aí acabou que ele recebeu uma proposta para vir para Vitória, e meu pai estava voltando para Salvador. E aí eu entrei em crise, assim, meu Deus, e agora, né? A gente viveu assim um relacionamento muito muito tranquilo, muito leve, muito legal. E ele falando de casamento, aí eu comecei a orar. Aí é interessante eu conversando com ele essa semana, né? Que lá na minha casa eu sempre faço devocional com meu filho. E essa semana a gente tem trabalhado sobre a tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Eu comecei a orar, e o Senhor me deu justamente essa palavra, que há tempo para todas as coisas, e que não era o tempo de eu casar. Porque o meu medo era eu encontrei a pessoa certa, eu tinha completamente certeza que era ele, mas casar no tempo errado, né. Pra mim não adiantava a pessoa certa no tempo Tempo errado, errado. né, no tempo que não fosse de Deus. E aí a gente resolveu, seguir, nós noivamos, e eu fui para Salvador, e ele veio para Vitória e ficamos assim, à distância. Na época não tinha nem, WhatsApp, internet, não tinha E quanto nada tempo foi? disso. A gente, nós namoramos 1 ano, aí eu vim pro Espírito Santo, né? A gente ficou distante e aí Raquel voltou para Salvador com a família. Então, poxa, é uma distância enorme, né? Dá mais de 20 horas de viagem. Nossa. Então, a saudade era demais, a gente sofreu bastante, foi um tempo, né, de espera muito dolorido pra gente, Não tinha um WhatsApp. né? Não tinha WhatsApp, era mensagem, SMS, que você acha que SMS. né? Aí veio um plano da TIM que você usava uma mensagem, você pagava uma tarifa só e usava a mensagem o dia todo, né? Ligação a 5 centavos. E aí foi o que a gente MSN. tinha, É engraçado que MSN. a gente conversava assim, falava no MSN, aí às vezes a gente colocava entre parênteses, tom de voz tranquilo, porque não sabia Não qual o tom de sabia. voz que a pessoa tá falando, né? Aí às vezes, que você tá falando assim, porque. Não, eu tô falando com tom de voz tranquilo. Tinha todo um. A gente teve que conversar muito, muito diálogo. Se botar letra maiúscula, tem uma E interpretação. durou quanto tempo esse namoro? 1 ano e Nossa, meio. Ficamos distantes 1 ano e meio, sem se ver. sem se ver. Assim, a gente teve a minha formatura, que Raquel veio,
né? Aí participou da formatura, teve umas 2 vezes. Teve um período que nós ficamos 6 meses sem se ver. E aí eu vi que a nossa comunicação estava com dificuldade, porque a gente, né, trocava essas mensagens, a gente não sabia qual era o tom, se era bom, se era ruim e tal. E aí eu peguei e falei: olha, eu vou fazer uma surpresa para essa menina. Peguei uma moto aqui, Hum. eu sempre gostei de moto e sempre andei de moto, mas eu nunca tinha ido em Salvador, nem de carro, nem de ônibus, nem de A nada. gente nem falou, né? Porque ele sempre andou de moto, fazia trilha de moto, e aí os avós dele Acredito ficavam que você foi para preocupados. Salvador de moto. Foi. Eu saí daqui numa sexta-feira, eu viajei 18 horas de viagem de moto, direto, eu só parei para abastecer, eu nem parei para comer. Acho que Rapaz. aquela trilha, né? Por isso eu corro demais. Então, assim, foi. E eu não falei pra ninguém. Ninguém da família de Raquel sabia, porque se eu falasse com meu sogro ou com a mãe, Pelo amor de não, não vem, não, é perigoso, ninguém iria aceitar, né? Então eu falei, ó, eu preciso ir lá ver essa menina, a gente precisa conversar, olho no olho, né? A saudade tá demais, a gente vai lá pra resolver. Porque a gente assumiu um compromisso, um namoro, depois um noivado, e nosso lema, a gente sempre, no início, no namoro, eu falei, e aí, vamos fazer dar certo? Vamos fazer valer a Vamos pena? fazer valer a pena? E isso a gente colocou no nosso coração. Então, poxa, vale a pena. E eu preciso, né, regar essa paixão, esse amor, esse cuidado, e a gente tá com uma dificuldadezinha na comunicação aqui. Eu vou lá porque tá Eu acho que faltando não era olho nem no muito por isso, olho, era a saudade saudade mesmo. mesmo. É, É porque ele queria casar logo. Ele sempre falava, não, eu quero casar. Só que, como eu falei, eu tinha essa palavra, né, que há tempo para todas as coisas, não era o tempo. E quando a minha família foi para Salvador, a gente não foi com renda. Então, só eu trabalhava na minha casa. Só eu trabalhava e só eu que bancava. Então, eu não queria deixar meus pais desamparados. Era uma forma de honrar eles. Então, eu falava sempre com ele, eu só vou sair de casa quando as coisas encaminharem, Tiver tudo certo. quando tiver tudo certo. isso foi bem interessante, né? A gente vê o cuidado, né? Mais Mais uma uma vez. vez, né? Uma menina que Ah, olha para a família. A gente sofria Rapaz. muito, sabe? A distância foi muito doído pra gente, muito, né? Poxa, 1 ano e meio de distância é muito triste. Mas, né, a gente entendeu o propósito, o cuidado de Deus, até nessa dificuldade, porque era um tempo de espera, né? Era o tempo de cuidado, era um tempo de maturação para mim, para ela. Nós aprendemos nos comunicar muito bem nessa fase, porque nosso namoro era comunicação, era É. conversa, né? SMS. Então, Uhum. SMS, por falta às de vezes diálogo, por não, ligação, não é. às vezes quando né, a mensagem não ficava tão boa, a gente ligava, olha, eu tô falando assim, tá? E pronto. É engraçado nessa questão, só para fechar essa aventura de moto, quando eu cheguei lá, ninguém sabia. Aí eu toquei a campainha da casa de Raquel, com a cara toda preta de borra de asfalto, É. era sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva. Quando eu cheguei lá, tava, né, imundo. Gente, Quando eu ia ficar muito quando eu preocupada, toquei você a não tá entendendo. campainha, Raquel abriu a porta. Quando ela me viu, ela tomou um susto tão grande que ela bateu a porta. Eu não Ela bateu a porta e reconheci. ficou assim, ó. Aí eu empurrei e falei, Kel. Ela tava assim, ó, Meu estatalada. Eu falei, não Deus, acredito. Falei, tcharam! meu Deus. E pra Uma ficar um final de surpresa. semana, né? Pra A ficar sua sábado mãe e domingo. sabia, Júlio? Sábado e domingo. A sua mãe sabia que você Minha foi, mãe pegou uma sabia. moto? Minha mãe sabia. Coitada, ela Minha deve mãe ter e meu pai ficado. ficou Nossa, agoniada. Mas eles, né, sempre tiveram muita Mas confiança. isso Teve na cuidado, Bahia, né? né? Morava no extremo sul da Na Bahia. Bahia. É. Aí eu saí daqui do Espírito Santo, fui para foi Salvador. lá. É. É longe, meu Passei o final de Deus. semana e na segunda-feira voltei chorando a estrada inteira. Eita. A gente 18 sempre horas chorava. chorando. Sempre a gente Era um chorava. choro e a família chorava também. Todo mundo ficava assim, É. meu Deus, tadinhos e tal. Era doído. Toda a família, E né, aí, amava a como é que gente. ficou depois, gente? Tô doida pra saber quando. É. Aí você veio pra É, casar ou ele foi casar lá? não, aí chegou um tempo que aí foi até a formatura dele, eu vim também de surpresa. Aí eu conversei com meus pais, né? Já estava começando a encaminhar, porque para mim assim foi uma bênção poder cuidar dos meus pais, para mim uma honra, e eu falo isso com ele, eu falo assim, hoje eu me sinto muito abençoada pela honra que eu tive aos meus pais, sabe? Verdade. É, o primeiro mandamento com propósito, como promessa, Promessa. honra teu pai e tua mãe para que tudo te ocorra bem, e isso Prolongue acontece seus dias muito, na terra, né? isso aconteceu isso comigo, né?
pude ter essa possibilidade. Aí foi quando eu conversei com meus pais, né, que já queria casar e tal. E aí minha mãe falou: "Não, você vai pra lá agora, pra definir a data". E eu lembro que na época eu queria setembro e tal. Minha mãe falou assim: "Olha, deixa a data que ele escolher, não fica rebatendo muito não, porque ele já esperou muito e tal". E aí foi quando ele falou: "Não, eu quero casar em agosto e tal". E eu: "Ah, mas no mês do seu aniversário, vai ficar aniversário". "Não, eu quero". E aí pronto, aí a gente Eu não decidiu. queria fazer 24 sem casar. É. Uma semana antes de completar os 24 anos eu casei. A gente casou. Que figura. E assim, na época a gente não tinha. Eu lembro minha mãe falou assim: "Olha", eu falei assim: "Ah, mãe, eu não vou fazer nada, a gente casa e pronto". Aí minha mãe falou assim: "Não, nós criamos você como uma princesa e você vai ser daqui como uma princesa". Eu falei assim: "Mãe, a gente não tem condição, né, de fazer um casamento e tal". E assim, e a gente viveu um milagre. Eu falo Foi. que foi um milagre assim tão especial de Deus para nossa vida, porque Deus ama o casamento. Ele ama a Verdade. união, ele ama a família. Então, quando se trata de uma família, ele abre as portas, ele abençoa. A gente sempre fala isso. Tem casal que fala, ah, mas eu não tenho nada. Mas é só falar assim, não, diante do Senhor eu vou casar. E a gente vê que as portas se abrem. Foi o que aconteceu. É lindo Supre É, isso. tudo, né? É Super, lindo super. e assim, isso. até hoje eu tenho um compromisso. Todo aniversário de casamento, nós oramos por todas as pessoas que abençoaram a gente naquele período. Verdade. Pessoas assim que eu nunca imaginei, eu nem conhecia. Teve uma pessoa, né? Selena, maravilhosa, chegou pra mim, né? Eu conheci ela através do meu irmão. Ela falou assim: ah, escolhe um bolo de casamento que eu vou te dar. Aí eu fui, Eu escolhi. trabalhava com isso. Eu falei assim: escolhi um pequenininho lá. Não, você tem. Não. Ela fez um bolo enorme, fez todo o meu buffet, Foi tudo. 3 andares o bolo, Fez fez tudo assim pra Tudo mim, de fez o presente. sabe? De presente. presente. Eu fui ganhando presente assim que tudo, tudo eu ganhei. Eu lembro que faltando assim, eu tinha. E o casamento com- foi aqui? Não, foi lá em Foi Salvador. lá. Ele foi pra lá. Eu tinha assim, faltando poucos dias pra completar o valor do vestido de noiva. E eu, caramba, e agora o que eu vou fazer? Aí uma pessoa falou comigo, uma tia Bel. Ela falou assim, ela mora em BH, e ela falou assim: "Olha, eu quero te abençoar, mas eu não quero, assim, algo para você usar depois do casamento, nada de enxoval, eu quero te abençoar no casamento, com X valor", e era o valor que faltava para completar o vestido de noiva. Então, assim, foi tudo muito orquestrado, assim, eu lembro que eu não s até hoje, se você me perguntar assim: "Como é que vocês fizeram o casamento?", eu não sei, porque foi Deus mesmo que provisionou tudo, nós casamos, aí eu tive, né, vim na época eu trabalhava lá, não sabia nem como pedir conta, e aí o meu patrão é até cristão, uma contabilidade, e chegou e falou assim: "Ah, eu que queria me promover, mas que sabia que eu era noiva e que meu noivo não estava lá e que ele sabe que, depois, quando casa é uma só carne, tem que estar junto". E aí eu falei assim: "Eu agradeço a sua promoção", na época ele também queria pagar minha faculdade, "mas eu quero sair da empresa". Ele: "Não, então como presente eu vou te desligar, você não precisa me Oh, que devolver nada e maravilha. tal, vou te pagar tudo direitinho, pode ficar tranquila, você vai receber seu seguro". E assim, foi tudo bem Que encaminhado, bênção, né, assim, né, gente? foi do Senhor mesmo, que foi abençoando, abrindo as Foram portas. muitos presentes, né, muitos presentes. O cuidado de Deus foi completo, assim, sabe. Agora, é uma história interessante, né? Uhum. Que a gente aprende uma coisa muito importante aí. Aprende do cuidado de Deus. O negócio começou com você orando ao Senhor, falando: Senhor, a pessoa que eu vou me casar, ou vai ser o meu marido, meu esposo, tem que ser uma pessoa que o meu pai goste. É. Muito diferente. Porque, rapaz, ó, é complicado. Eu sei que para as meninas, né? Para o menino, né, para o homem, é muito mais difícil, né? Porque ele tem que chegar diante de um homem Sim. Sim. e pedir a mão da sua filha. E Uhum. vocês sabem que relacionamento de pai e filho é um relacionamento muito É, Uhum. diferente do filho com o pai. sim. O pai, ele tem a proteção de pai da menina, então o bicho é brabo. É difícil você chegar para um pai e pedir a mão da filha dele. Ele Uhum. geralmente enfrenta uma certa dificuldade, Sim. né? Alguma dificuldade o cara vai ter. E você não teve, não, né? É, Porque mais Deus, ou menos. Deus Ficou gelado, pavimentou, mas né, a coisa mais mas assim, estava eu tudo tinha, pronto, né? mas eu me deparei diante de uma responsabilidade talvez ainda maior, porque eu via uma menina muito especial para a família,
Não, Raquel sempre foi muito amada, Raquel era a princesa da E casa, assim, você né? tinha cuidado Então, dela, né? eu via que, olha, eu vou assumir uma posição de cuidado, de ser o homem que vai cuidar dessa e não princesa decepcionar o e pai. não É. decepcionar, Muita sabe? responsabilidade. Então, veio uma responsabilidade muito grande, mas meu sogro, né, Mas minha você vê sogra, a que, família ô Júlio, você vê bênção. que tudo que vocês fizeram, a construção do processo. Sim, Eu Sim. tenho que chamar atenção para a construção do processo. Então, vocês obedeceram cabalmente o que está escrito na palavra de Deus, como diz, você deve construir sua casa sobre rocha, Uhum. né? Não sobre areia. Então, você começou com oração, começou com cuidado, a percepção sua da determinação de Deus quando se trata de uma ajudadora e ela do provedor, sim, Uhum. do cara jovem que trabalha, o jovem que tem, assim. interessante. Eu fico hoje analisando a juventude, eu também era assim. A minha mulher viu em mim isso também. Eu, 21 anos, era o terror para trabalhar. E sou até hoje. Então você percebe hoje, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção dos meninos aí. Verdade. Eu chamo sempre a atenção que mulher gosta de homem, homem que tem hombridade, homem que Uhum. encara, homem que levanta Isso aí. cedo. Né? Mulher não é muito chegar naqueles homens que ficam em academia puxando ferro e aquele negócio, não. Os meninos, né? Polêmica, polêmica. Ó, homem tem que trabalhar logo, tem que arrumar um serviço. Esse negócio de ficar com 20, 30 anos dentro de casa lá, porque tal do neném, né? Não trabalha nem estuda. Isso mulher não gosta, não, Júlio. Não. E assim, eu Mulher acho gosta de interessante, homem. os nossos pais também oraram muito por nós, assim, né? Os nossos pais sempre oraram para Que que a gente benção. tivesse, foi várias orações, né? Os nossos pais por A nós, gente tem vivido isso porque nós oramos muito pelo Natan, É o né? nosso genro. Nosso genro querido, uma pessoa de Deus, assim. É muito gostoso quando você vê o cuidado de Deus. Sim, sim. sim. Você vê as coisas acontecendo do jeito certo, na hora certa. É delicioso É a verdade. gente saber que isso existe, porque tem gente que passa pela vida sem pensar que Deus, ele cuida. Uhum. É. Verdade. Ele é um É. pai, Deus é pai, paizinho, nosso Uhum. papaizinho. Ele cuida da gente nos pequenos detalhes, mas também se a gente não quiser nada com ele deixa você viver do jeito que você quiser, né? E aí não é bom. É, É bom que ele Verdade. cuide da o fruto da gente. bênção de Deus é É sempre sempre incrível. maravilhoso. É verdade. Eu vejo assim, a família de Raquel sempre criou uma mulher de Deus, sabe? Raquel sempre foi uma mulher de oração, uma mulher de leitura da palavra, e eles sempre compreenderam que, olha, um dia ela vai, sabe? Meus pais, eles já conduziram um homem sempre de trabalhar, de, né, honrar a palavra, de responsabilidade, né? Então, E você quando não era cristão quando então, vocês começaram a já era namorar? interessante, porque eu já era um cristão, né? Servia na igreja e tal, mas eu vejo que a minha jornada com Raquel é uma mulher inspiradora para mim, sabe? É uma mulher que edifica a minha vida de uma forma extraordinária. Então, eu era um cristão, mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha Uhum. relacionamento com Deus. Eu era um cara comprometido na igreja, servia, né? Tinha as responsabilidades, mas não tinha experimentado da presença de Deus, sabe? E foi com Raquel que eu aprendi. Quando a gente casou, a gente veio, né, para cá para o Espírito Santo e assim, a gente veio para morar numa kitnet. Era o que Sim. a condição nos permitia, né? Então, eu lembro quando a gente casou, eu tinha um prato, uma frigideira, um copo e um jogo de talher. Não é só Né? você não, a gente Quando a Raquel veio, eu falei, agora tem que arrumar mais um prato, um jogo de talher. Então, a frigideira, eu fritava ovo, eu fervia leite, eu fazia café, era tudo Fazia na tudo na frigideira. Então, a gente veio, moramos 3 anos na kitnet, né? E trabalhando, os dois trabalhando e tal, né, buscando. E é interessante que a Raquel começou, né, eu tenho um sonho, né, de ter a minha própria casa, então a gente poderia olhar apartamento e tal. Aí eu, menino de cabeça do interior, falei, Kel, filha, você precisa entender que você casou com um pobre do interior, amor. Qual é o banco que vai emprestar dinheiro para um pobre igual a mim comprar um apartamento? Então, olha, não vamos conversar sobre isso não e tal. E Raquel, muito
sabe, mansa, muito tranquila, e ela foi orando a respeito disso. Deus, muda o coração do meu esposo, abre a mente dele, faz com que ele possa sonhar isso também. Imagina se ela fosse bater de frente, hein? Sim, e ela nunca bateu de frente. E aí chegou um ponto que eu comecei a me abrir para pesquisar e tal, e aí, opa, eu vi que há possibilidade, que tem banco que empresta, né? O apartamento fica no nome deles, mas empresta. Então, aí a gente começou a trabalhar nesse sentido para conquistar, né? Comprar um apartamento e tal, porque a gente vivia em uma kitnet e era de aluguel, né? Então, mas foi um período muito bom, porque do quarto a gente via o outro o tempo todo. Então a gente entrava em casa, estava no campo de visão. Então a intimidade, né, aumentou, a gente tinha a comunicação era o tempo todo ali, olho no olho, né? Não tinha porta para fechar e falar, ó, tô recluso. Não, era o tempo todo Aí eu se me fez olhando. lembrar uma coisa interessante também da nosso caso aqui. A mulher ajudadora, né? A mulher que ora pelo esposo, a mulher que a Bíblia fala que é a mulher sábia, né? A mulher inteligente, a mulher sabida, a mulher Uhum. que tem inteligência, ela Sim, edifica a sua casa, né? sim. Então, edificar a sua casa, inclusive, é a construção da casa também, edificar Uhum. de um modo geral, né? Certa feita, eu cheguei em casa, essa jovem senhora aqui falou assim: vem aqui comigo. Aí nós morávamos no segundo andar de aluguel. Eu desci com ela, ela abriu um apartamento, entrou no apartamento, uma casa de cupim dentro do apartamento. Falou assim: esse apartamento aqui vai ser nosso. Eu falei, mas essa chave aí, você tem a chave desse apartamento por quê? Quem te autorizou? Não, eu descobri que esse apartamento aqui, ele tá no leilão. E eu achei o nome do dono, liguei para ele me autorizou a entrar, eu chamei o chaveiro, fiz a chave, entramos, tá aqui. Nós vamos comprar E esse ele vai para apartamento. leilão e ele vai ser Nós nosso. vamos comprar. Simples. Aí você entende A visão, a né? visão da mulher ajudadora. Sim. Viu, ela viu o apartamento fechado, procurou saber o que que era, foi, pesquisou na caixa, tá, não, isso aí já tá perdido, você não vão leiloar. Ela disse, como é que é? Descobriu o nome do homem, ligou pro homem, mandou o chaveiro e depois no dia tinha limpado o cupim. Ai. Impressionante, né? Ele falou para mim: eu perdi o apartamento, ele vai para leilão. Você pode Pode entrar. entrar e usar, e você que Pode sabe aí, se entrar e quiser comprar. você compra. Aí o que que eu fiz? Fui lá e comprei o Tinha apartamento. cupim de terra subindo pela Tinha parede. cupim. Aí eu falei, eu tenho um dinheirinho, vou comprar um apartamento, pagamos na vista, no leilão, e mudamos para lá. Pronto. Aí você imagina, aí o outro caso, ficamos um tempo, né? Ficamos um tempo ali, tá, um tempo bom, menino. Feira pequenininha e tal. Um dia eu cheguei para almoçar, ela falou assim, preciso de um tempo seu e do Renatinho. Nós vamos ali ver um negócio, precisa me dar um tempinho agora na hora do almoço. O que que é, amor? Ah, vamos ali comigo. Aí fui. Entramos Peguei, no botei os condomínio, dois no carro e fui entramos no dirigindo. condomínio assim, falei, o que que é isso? Não, vou eu te mostrar um negócio. Aí sentamos numa casinha, tinha uma mulher lá, não, isso aqui e tal. Renata, Renata, essa casa aqui e tal, tá vendendo e tal, ela tá aqui, ela veio aqui já essa semana, conversou comigo e tal, e vocês vão morar aqui. Já tá tudo certo. Falei, mas não, eu falei: mas eu quero essa casa aqui. Quando eu fui lá sozinha, aí eu olhei, era um condomínio de casas, né, que é o condomínio Vila a gente Verde, mora nele que hoje. a gente mora hoje, tem mais de 17 anos que a gente mora. Eu olhei para aquele condomínio e falei: eu quero morar aqui. Aí fui, entrei, ela falou assim: olha, as 4 casas aqui, os 4 irmãos compraram, 2 moram nos Estados Unidos, 2 moram aqui, eles pretendem depois ficar velhinho, todo mundo morar junto aqui, cada um numa esquina. Eu falei: não, mas eu quero é essa casa aqui, ó, essa esquina. Não, mas essa não tem, essa aqui, ela é de um dos irmãos, é da irmã. Eu falei: não, mas eu quero é essa, porque eu gosto de aparecer, eu sou artista plástica, eu gosto de ficar na esquina, eu gosto de casa escondida, porque eu gosto de aparecer. Aí ela olhou para mim e falou assim: "É? É essa que você quer?" Eu falei: "É essa que eu quero." Ela falou assim: "Então eu profetizo que essa casa vai ser sua." Eu falei: "Pois então eu recebo e essa casa vai ser minha. Recebeu na hora. Então tchau." Fui embora. A casa era de uma pessoa que tinha comprado. Passou uns 15 dias, ela me liga: "Tânia, a fulana", não vou falar o nome dela para, né, mas eu A lembro o nome casa ela dela. ia construir ainda.
A casa tava no início do condomínio, não tinha nada, não tinha casa ainda, só tinha o Base. não, nem base, só tinha o desenho, o projeto, o croquis, né. E eu escolhi dentro aquela casa, aquela que eu moro até hoje. Aí ela falou isso, eu falei: "Então tá". Aí ela me liga, eu falei: "Quanto que eu tenho que pagar?". "Tanto, a parte que ela deu você tem que pagar". Eu falei: "Deixa comigo, vou dar um jeito". Aí pagamos, fomos pagando, quitamos, ela já tem muitos anos e Sempre ouvir assim nossas esposas, né? e É, assim, eu penso que muitas coisas acontecem quando você quer de verdade e pede para Deus, sabe. Uhum. Eu quis de verdade aquilo, eu quis muito e eu moro nessa casa até hoje. Uhum. eu vejo E assim, a menina que me vendeu a casa mora na minha rua até hoje. Ela Nossa. também comprou a casa Legal. para ela. eu vejo que, né, como eu estava comentando, a Raquel sempre de muita oração, de buscar, e ela inspirou isso em mim. Nós criamos uma cultura desde o início do nosso casamento, né, um conselho do pai de Raquel, falou: olha, orem juntos, antes de dormir, todos os dias, orem juntos. E nós criamos esse bom hábito, e nós oramos juntos todos os dias. E quando, logo no início, a gente ia orar, eu nunca gostei de ler. Nem gibi, nunca É, me não puxa interessei, Eu jeito. eu sabe. sou péssima. E aí eu via a Raquel, começava a abrir a Bíblia, ia ler, e ela lia em voz alta, e ela contava, aí começava a contar as histórias e tal. Eu falei: "Rapaz, que menina espertinha danada que eu casei". E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu falei: "Olha, eu já escutei, a Bíblia fala que o Você homem é o tem que ser o sacerdote. sacerdote, o homem tem que ser o cabeça do lar". E eu não tenho tido vida com Deus para conduzir a minha família. E a minha esposa está assumindo esse papel, que Olha, é meu. Falei, não, isso está errado. E aí eu comecei, eu não gosto de ler, não, mas eu vou começar a ler. E diante de algumas outras circunstâncias, eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia, porque como eu posso dizer que eu sou um cristão sem ter lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? É um absurdo. Eu falei, não, tá incoerente. Eu peguei e comecei a ler um capítulo por dia. E aquilo mudou a minha vida. Aquilo transformou a minha história, transformou a história da nossa família, o nosso casamento, porque antes eu tomava as decisões. A partir daquele momento eu comecei a perceber Deus tratando em mim e mostrando que, olha, é Ele que direciona, é da boca dele que vem a resposta a certa. resposta A palavra certa fala que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem vem do do Senhor. Senhor. Aí Amém. eu comecei a compreender. E aí veio, né, veio alguns desenrolares e tal, e aí a gente começou a olhar apartamento. E aí tem uma história muito interessante, porque a gente olhou apartamentos, procuramos e tal, que estava dentro da condição, e aí a gente encontrou um apartamento, 2 quartos, com escritório, com varandinha, com No suíte. Falou, jeito. opa, e no meu número, vai dar certo. E aí a gente colocou a documentação, a imobiliária olhou e tal, não sei o quê, a menina deu uma resposta pra gente numa sexta-feira ou no sábado, falou: "Olha, deu tudo certo, a documentação está aprovada, na segunda-feira vocês podem vir assinar o contrato". Eita! Aí a gente Ai, que ficou bênção. animado, empolgado, né, e tal. E aí a gente foi para a igreja no domingo. Aí depois que a gente saiu da igreja, aí eu falei: "Neguinho, vamos dar uma passadinha lá na frente do apartamento? Vamos lá dar uma namoradazinha, dar uma olhada e ficar namorando ele e tal? Vamos lá, vamos". Aí a gente passou na frente, né, daquele prédio, olhando para ele na expectativa, né, de: "Ah, a gente vai morar aqui". Aí vem o Senhor e fala comigo de uma forma muito clara, fala: "Não é esse". Oxe. Nossa! Ai, ai, ai. Não é esse. Aí eu Ai, fiquei: meu "Meu Deus do Deus. céu, e agora? E agora, como que eu vou falar isso para Raquel?", né. Aí eu fiquei com aquilo: "Meu Deus, Senhor, e aí?". Mas Deus testificou de uma forma tão clara, ele falou: "Não é este". Eu falei: "Meu Deus". E eu tinha sonhado, o meu desejo Hum, era um apartamento em Colina de Laranjeiras. sim. Só que esse que a gente tinha sonhado era um outro lugar, porque Colinas estava um preço mais, né, fora um pouco da nossa realidade. Enfim, aí voltamos para casa e eu fiquei meio calado e tal. Aí depois eu chegando em casa, falei: Kel, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. O que que você achou? O que que você, né, você sentiu alguma coisa? O que que você achou do apartamento?". Eu fiquei imaginando, né, não, Deus falou que vai falar lá, né. "O É. que que você achou?". Aí Raquel:
Eu tô na expectativa e tal, não sei o que. Eu falei, pô, Senhor, aí você me atrapalhou, né? Jogou contra, né? Poderia ter testificado lá, poderia. Já tinha falado também. Poxa, falou que fala lá. Aí eu falei, e agora? Dificultou, né? Como que eu vou falar, Raquel, né? Mas eu sabia que era a voz do Senhor. E aí eu falei, Kel, olha só, eu tenho um negócio para falar com você, eu não sei como que você vai receber isso. Mas Deus falou no meu coração quando nós passamos ali na frente. Eu estava super animado, mas Deus falou no meu coração que não Não é é. esse. Aí ela olhou, Nhon, tudo bem. Então, se Deus falou no seu coração, eu acredito no que Deus está falando no seu coração, no direcionamento que Ele tem dado para a nossa vida, para a nossa família. Então, vamos continuar orando e vamos continuar procurando. E aí, pronto. E, assim, foi uma Aí você experiência. foi na segunda-feira e não. Não, aí na segunda eu fiz contato com a corretora e falou: olha, infelizmente a gente não vai, né, ficar com um apartamento. Poxa, mas por quê e tal? Olha, né, Deus falou no nosso coração que não era esse. Aí ela ficou meio assim, ela, né, não era cristã Eu entendo provavelmente, muito bem isso. né? Mas falei, ó, infelizmente peço perdão, né, pelo tempo e tal, mas eu estou à procura, continuo à procura. Aí, enfim. E aí depois Deus nos levou para um outro apartamento fora de cogitação. Muito Foi legal. extraordinário, foi um nono andar, não tinha ninguém em cima da gente. Era assim, sol da manhã, coisa maravilhosa. Assim, aí a gente percebeu como que Deus faz de forma Como perfeita. ele cuida, né? Sabe? Deus ele cuida e ele tem sempre o melhor para nós. Sempre Às melhor. vezes a gente escolhe algo menos porque acho que está na nossa condição, mas para Deus não tem condição, não tem mais caro, mais barato. O que ele tem para nós, ele dá, É o melhor. Eu né? E preciso é o perguntar melhor. uma coisa agora, assim, vocês são jovens ainda, mas vocês estão com 2 filhos pequenos, né. Como é que vocês fazem nesse tempo, assim, para manter a chama do casamento, tendo 2 menininhos, ou eles estão incorporados na vida e esse é um tempo de cuidar deles e tá tudo certo? Eu acho isso, que tá tudo certo, mas assim, a gente tem uma rotina, nós somos muito parceiros em tudo, né, é isso sempre que me chamou a atenção dele e o coração dele ensinava, a gente não tem aquela coisa lá em casa Disputa. de disputa e nem de eu falar uma coisa e ele: "Não, vai ser o que", não, a gente pondera, eu aprendi muito isso com ele, né, ele tem um coração muito ensinável, eu fui aprendendo também muito isso com ele, então a gente pondera muito, eh, e algo que a gente, né, quem fez o meu casamento foi meu pai, mas teve um pastor que fez o casamento do meu pai, que fez uma oração, o pastor Elias, e ele, no dia do nosso casamento, ele orou assim: "Senhor, que o Senhor seja o alicerce, né, deles". E todos os dias nós oramos que o Senhor seja o nosso alicerce. A gente fala: "Senhor, o Senhor é o nosso firme alicerce". E no dia do nosso casamento, né, quando terminou a cerimônia, que fomos para o hotel, nós oramos que o Senhor, quando fosse da vontade do Senhor, que a gente tivesse filhos, que o Senhor falasse o nosso coração. E nós passamos aí uns 9 anos, né, sem ter vontade de ter filho. Hoje eu me pergunto: "Gente, por quê?", porque eu amo a maternidade, amo ser mãe, mas é porque foi o tempo do Senhor pra gente. Tempo, né? E aí, né, Theo veio, e logo em seguida a gente, né, ficou Fel, você orando. tinha quantos anos? Quando o Theo nasceu, depois de um tempo eu fiz 30. E Com aí 10 anos de casado, nós 10 anos tivemos de o primeiro casado. filho. Nós tivemos o primeiro filho. Nós aproveitamos bastante. E agora E a gente tem, assim, toda uma rotina com eles. Às vezes o pessoal fala assim: "Ai, tempo para depois dos filhos". Nós, colocamos sempre eles para dormir cedo, nós criamos esse hábito, é o que funciona na nossa casa, na rotina da nossa casa. Então os nossos filhos sempre dormem ali por volta das 7 horas. De 7 até a gente querer dormir, a gente tem um tempo sozinho pra gente, então a gente continua e assim, eu acho interessante, o casamento pós-filho, porque me deixou mais apaixonada por ele. Quando eu vi, assim, a primeira vez que eu vi ele cuidando de Theo ali, recém-nascido, e, cara, aquilo ali aflorou uma paixão. Eu achei o máximo aquilo, É assim, legal. sabe? Eu me tornei muito mais apaixonada com ele e a nossa parceria aumentou mais ainda, porque hoje, né, Júlia chegou tem pouco tempo e a gente distribui, né? Não, você faz isso, eu faço aquilo e Tá dando janta, é, outro tá dando banho, o outro já tá é, pegando para enxugar e é uma a gente se equipe, alegra. né. Então, é assim, pra isso, uma equipe. gente, a gente sabe que é uma fase, né, é uma fase das nossas vidas e a gente entende a estação das nossas vidas. Então a nossa estação agora é com os nossos filhos. A gente não tem aquele sonho: "Ai, tem de casal que tem, amém", cada um vai saber o que é bom para si, né. E a gente
diante do Senhor, a gente acha interessante a gente viver com nossos filhos. A gente não sente aquela necessidade de, ai, não, vamos viajar, vamos deixar nossos filhos. Não, porque a gente quer ter essa família, esse laço, Com eles, né? com eles também. Vocês têm filhos adultos, vocês sabem, né? Passa muito rápido. Nossa. Esses dias, Theo nasceu, agora já está com 4 anos. Então, a gente está vivendo essa estação e o nosso tempo é assim. Nossos filhos dormem cedo, a gente colocou isso como prioridade. Para a gente é interessante isso. Nossos filhos dormem cedo, é o tempo que a gente tem. E a gente continua conversando muito, né? Estando sempre juntos, apaixonados, nos amando e fortalecendo, porque hoje a gente vive uma estação diferente e que a gente pode cuidar de outros, servir outros, né? Não só servir nós dois e também ter o nosso tempo juntos ali de servir ambos. Então, assim, eu fiquei muito mais apaixonada com ele, vendo o cuidado que ele tem com nossos filhos, o amor que ele tem com nossos filhos. Isso, assim, aflorou, porque eu vejo, assim, uma paternidade que é do Senhor mesmo, E sabe? do nosso lado, assim, tem gente que fala assim: "Ai, agora vocês vão, passar pela prova do ninho vazio", que a nossa segunda filha vai casar ano que vem, e a gente sempre, nós 2 somos felizes. A Sim. gente fala muito isso, a gente se basta. Sim, Uhum. sim. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de fazer tudo junto. Ele agora tem um escritório novo, eu falei: "Ai, meu Deus, você não vai ficar aqui". "Não, mas eu não vou todo dia não, vou quando precisar". Eu não sei muito bem o que significa essas coisas. É, eu acho Eu não interessante sei. porque tem casal que fica, não, o homem tem que ter o seu espaço, a mulher tem o seu espaço. Eu Não. nunca tive a necessidade disso. Também não. O Na que eu pandemia, a gente amou estar junto 24 horas Ai, por a gente dia. então a gente se acostumou tanto com a pandemia que a gente não quer que seja diferente, a gente quer ficar Sim. junto. a gente A gente tá quer junto o tempo todo. aposentar e ficar um cuidando do outro, até ficar bem velho, Não, isso tem malhando, certos fazendo nomes que as pessoas. Eu acho que deve ser baseado em estudos, né? Eu não sei como é que é. Mas não se aplica para. Eu não sei se eu não sei o que é, eu não sei se eu não dou atenção a essas coisas, eu não sei. Para mim, a minha vida é assim. O ponto fora da curva, né? O ninho Usa aquele ponto fora vazio. da curva. Assim, o dia que o Renatinho saiu de casa, eu chorei muito, chorei Sim. mesmo. De sentar assim num banco, os cachorros tudo olhando para ele. lá me consolando. Mas por quê? Mas não foi negócio de ninho vazio, não. É porque, assim, eu ia saber que aquele quarto que ele ocupava era um quarto que ele não tem. Mas aqui foi só aquele dia. É, Depois glorifica a Deus, porque deu certo. é. Eu consegui criar um filho, homem, trabalhador, que casou e tem 3 filhos. Uma família maravilhosa. Ai, Então, meus assim, netos. eu não tenho esse negócio de, ai meu Deus, e agora ninho vazio? Eu não sei nem o que é isso. Uhum. Eu não sei como é que A funciona gente sabe o essas que que a coisas. gente é? A gente é um casal raiz que não tem muita da frescura não, tá? Uhum. Eu não sei. Não tem muito esses nhenhenhê, esses mimimi não. O que a gente precisa falar um para o outro, a gente fala, a gente se acerta, a gente se Sim. conserta, a gente de vez em quando dá uns arranca-rabo rápido, que não demora 1 minuto, Sei. e na mesma hora a gente tá junto, Então fazendo chega em casa porque eu comida. pedi os problemas na rua, ela sabe, ih, você hoje tá com a cara boa não. Aí É. vai lá, pega um saco de amendoim, rasga o saco de amendoim, joga numa vasilha lá, eu sento na beira da televisão, vou comer amendoim lá, daqui a pouco... É assim, não tem esse negócio. Eu não. faço Pega uma isso com ele taça quando de eu vejo que vinho, o dia bota foi na muito mão difícil. dele, Eu falo, o amor, restante vai fica lá. relaxado. Eu falo, vai lá, vai ficar na sua caixa do nada, senta ali, vai olhar o Pronto. nada. E um vai ajudando o outro, né? Ah, Acho interessante que a Raquel, ela me conhece às vezes melhor do que eu mesmo. E ela percebe que eu sou aquela pessoa que, se tem que fazer, vão fazer. Eu posso estar destruído, mas tem que fazer, tem um trabalho para fazer, eu vou fazer até terminar. É igual o E Renato. Raquel já é aquela Até coisa de, entortar. Nil, calma, entenda seu limite. Ei, vai até onde der. Aqui, calma, você tá precisando sentar um pouquinho. Senta aqui no sofá. Vai ali na praia um pouquinho, molha o pé, senta na areia um pouquinho, respira, calma. Então, cara, como que ela me ajuda, Renato ontem sabe? chegou: "Olha, eu tô com problema, minha perna tá inchada". Eu falei: "Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Você tá em pé desde que horas?". Desde que eu levantei. Já era noite. Ele passou o dia inteiro em pé testando painel. Ele sentou para almoçar, mas ele ficou o dia. Gente, quem é que fica um dia inteiro e não fica com a perna inchada? Não tem jeito. Aí eu falei isso para ele, ele refrescou a mente dele. É mesmo. Tipo, porque aquela perna inchada ali para ele ia virar uma questão, porque ele tem diabetes alterada. Ele ia entrar numa que estava dando um problema, e eu na mesma hora falei:
Pensa um pouco. Você ficou o dia inteiro em pé. O que que você precisa? Tomar água, tomar um banho gostoso, sentar no cadeirão e relaxar. É isso, pronto, você não precisa de mais nada. Acabou, Sim, acabou o assunto. Beleza. exatamente. Então vamos Maravilha. lá, estamos caminhando para o final, a última pergunta. Vocês vão falar para as pessoas, vocês são um casal jovem, um casal com propósito de permanecer casado para sempre, que a gente sabe. Sim. Júlio já falou que se ele soubesse que ele teria nascido casado, se soubesse que era tão bom. O que que vocês falam para quem agora está iniciando um relacionamento, um conselho mesmo, diante da sabedoria que vocês mesmo novos já têm? A gente sempre conversa, né, que o nosso casamento, ele só dá certo porque Deus está ali. Nós somos 2 pessoas imperfeitas, mas diante de um ser perfeito. Amém. Então, é o que é pra gente, é o segredo do sucesso de um casamento, é o Senhor. Então, assim, vocês podem tentar com suas próprias mãos, mas não vão conseguir. Só vão conseguir diante do propósito do Senhor, colocando as vidas diante do Senhor, porque Ele ama a família, Ele ama o casamento. Então, assim, é algo que a gente ora todos os dias, que o Senhor continue sendo nosso firme alicerce e que vocês possam também fazer essa oração, que o Senhor seja o alicerce da família de vocês. Gente, ela fala baixinho, mas eu espero que vocês tenham ouvido cada palavra, tá? Porque é muito bom isso que você fala. Você, Júlio. Bom, gente, casamento é incrível. É projeto de Deus, como eu costumo brincar, é isso mesmo. Se fosse tão bom, eu teria nascido casado. Com a Raquel. Com Raquel, sempre, sempre. Mas para Deus, para ser o vizinho, a vizinha dele no céu, tá? Senhor, deixa eu ser o vizinho dele. A gente é mais ousada, a gente pede para mesmo Deus falando que não vai ter negócio de casamento, a gente pede para ser casado assim mesmo. É o nosso pedido, né? Não larga lá não, né? É. Bom, com relação a, né, o que que a gente pode trazer de experiência, né? O meu sogro me trouxe uma palavra, né, e falou, olha, orem juntos, né? Como família, orem juntos, toda noite, antes de dormir, porque às vezes você está aborrecido com alguma coisa, e a palavra fala quando você está orando, se você tem pecado ou está de rixa com os irmãos, o pecado vai ficar no teto, a oração vai ficar no teto, então você vai querer resolver, É. né? Então resolva, ora, sabe? E como Raquel falou, o alicerce é o Senhor, se não for Ele que edifica a casa, né, a gente está perdido, né? Então, orar juntos. E uma outra coisa que eu aprendi com a história do nosso casamento é que nós podemos pastorear o nosso cônjuge. Então, nós como esposos, nós temos a obrigação de ajudar a esposa, né, na vida com Deus, se ela está fazendo uma devocional, incentivar, não é ficar cobrando, mas é incentivar, é inspirar, sabe? Uhum. Ela fazer as devocionais, a orar, buscar o Senhor, porque se a sua esposa estiver bem com Deus, ela vai estar bem com você, né? Verdade. E da mesma forma a esposa, né? A palavra fala que a esposa sabe edifica. Então, minha esposa me edifica demais, minha esposa me inspira. Às vezes eu estou ali, né, um cristão, às vezes eu estou na jornada, a gente se envolve com tantas coisas que a gente começa a ficar bola murcha, né? A devocional começa a perder qualidade, a vida com Deus parece que começa a dar uma esfriada. E aí é hora da gente, né, dar uma palavra, dá um livro, né, presenteia com um livro, né, chama para orar, chama para fazer um jejum juntos em família, né, chama para uma consagração, olha, vamos orar na madrugada. Então nós temos isso em casa, né? Então esse hábito de Leveza, né? pastorear, né, com leveza, não de ficar cobrando, sabe, mas de inspirar um ao outro, porque Maravilhoso. se o casal, né, se ambos estiverem bem com o Senhor, vocês vão estar Vai tudo bem juntos, certo. vai dar tudo Aí certo. pode o quê? Aí pode pode casar. casar. Aí pode casar. Agora eu vou passar ao momento mimos. Uau! Então, aqui vocês não precisam abrir, porque são as canecas do Ah, Pode Casar, um maravilha. oferecimento Arte, Sonho, Lembranças, nossa amiga Amanda. sou Obrigada, Amanda. Cabelinho Você voando lá fazendo coraçãozinho. arrasa. Uau! Aqui Área de sonhos e lembranças. vocês
Brigadeiros da Ai, que Brincadeirinha. chique. Eita. Hoje é Ai, feriado, delícia. gente. Hoje é 19 de novembro. Hoje é Vinte 20 de novembro. Hoje tem um novembro. feriado aí, Dia da Consciência Negra, então a gente não vai ter salgadinho. Tudo bem. Da Sabores Salgados, mas os brigadeiros maravilhosos estão aqui Maravilha. para vocês. Eu protesto, tá? O salgadinho da salgado é Vocês mimo. tirar logo para vocês verem o mimo. Uau, que legal. Pode abrir, Raquel. Vou abrir aqui, porque sempre isso aqui é complicado. Olha, Deixa para experiência, né? Posso abrir? pode abrir e mostrar para um momento a dois. Cuidado que quebra. Isso aqui é o quê? Foi feito com muito carinho. Ah, isso aqui é papel semente, tá? Você pode plantar, é margaridinha. Ai, que lindo. Lindo. Olha, que bonito. Essa é uma técnica, mostra lá para a Posso câmera. mostrar? Oh, e tem dois! Que maravilha! Lindo. Feito cerâmica esmaltada, tá? Só não pode colocar na máquina de lavar louça, mas pode lavar a mão Amei. normalmente. Usaremos. O Júlio tem facilidade com essa área de É. cozinha. Aí a gente domina. Então, quero falar para vocês da Elasa, que é uma nossa patrocinadora, que é meu amor, que patrocina, e a Local Veículos, do nosso amigo Dudu. Dudu, beijo no seu Beijo. coração. Obrigada por patrocinar, por apoiar esse projeto tão lindo que é o Pode Casar. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Obrigada a vocês que assistem. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso faz com que o YouTube jogue mais para outras pessoas, manda para frente, manda para o universo, para Deus ver, e todo mundo fica com aquele sentimento gostoso que Pode casar. pode casar. Pode casar. Beijo para todo Beijo. mundo. Tchau, gente. Tchau, gente.